Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com vocês. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar de um gênero textual que vocês já conhecem e nós vamos revisá-lo. Nós vamos falar sobre o texto de memórias literárias. Vamos observar algumas características, alguns aspectos desse gênero textual. Vamos falar sobre um roteiro, vamos fazer um roteiro de como revisar esse texto. Vamos lá? Acompanhe o slide junto comigo. Nós temos aí um roteiro para revisão de texto. Você deve fazer algumas perguntas a você mesmo. Algumas perguntas que eu vou mostrar agora para vocês. A primeira pergunta, gente, é: o narrador, que é aquele que conta a história, usa a primeira pessoa para contar as lembranças do entrevistado? Isso acontece no texto de memórias literárias? O narrador, ele usa a primeira pessoa? Vocês lembram qual é a primeira pessoa do discurso? A primeira pessoa sou eu, primeira pessoa do singular, e a primeira pessoa do plural é nós, que muitas vezes o narrador também usa. Então aí eu já respondi para vocês, espero que vocês tenham lembrado que no texto de memórias literárias usa-se a primeira pessoa, é o narrador em primeira pessoa. Vamos ler um exemplo para você observar? Olhem só: nasci e cresci no sítio Pejuaba, município de José da Penha. Eu morava com meus pais e meus 17 irmãos numa casa pequena, muito simples. Quase não tinha mobília, apenas o essencial. Olhem as formas verbais: nasci, cresci, o pronome eu, o pronome possessivo meus. Gente, essas marcas, elas indicam a primeira pessoa do discurso. Agora, vamos à segunda pergunta, né? Então, vocês relembrando, revisando aí o texto de memórias literárias, a gente sabe que ao escrever um texto desse gênero, devemos utilizar a primeira pessoa do discurso. Segundo, o autor descreve objetos antigos, lugares que se modificaram ou já não existem? Como o texto de memórias literárias trata de fatos do passado, é essencial que o narrador descreva objetos, lugares, pessoas para que o leitor consiga situar-se na história e consiga imaginar as situações. Nós vamos ler, gente, um trecho de um texto descritivo. Observem como é importante para o leitor, por meio da descrição, ele se adentrar à história, ele entender, ele imaginar a história. Vi a mesa coberta com uma toalha bonita, decorada com bordados. Algum tempo depois, minha mãe trouxe leite de cabra fervido, pães e manteiga, os quais eram comprados com o suor de meu pai. Adicionei açúcar à bebida, pois para nós ainda não existia achocolatado. Permaneci observando as bolhas de leite subirem lentamente, enquanto relembrava e refletia sobre alguns acontecimentos. Observem, gente, que na leitura, durante a leitura dessa descrição, você vai imaginando a cena, você vai imaginando o comportamento dos personagens. Então, nós já vimos aqui 2 passos revisando o texto de memórias literárias. O que esse gênero precisa para que a gente escreva? Vamos agora à terceira pergunta. O autor expressa em seu texto sensações, emoções e sentimentos do entrevistado? Nós já vimos isso, que a expressão de sentimentos é uma marca do gênero memórias literárias. É por isso que o termo, ele é memórias literárias, porque o literário, ele vai trabalhar com as emoções, ele vai trabalhar com sentimentos. Então, o narrador, ele vai lembrar fatos marcantes de sua vida. E para você observar essas sensações, essas emoções, vamos também ler um trecho. Observem como elas aparecem. E aí nós já estamos vendo 3 características, revisando 3 características do texto Memórias Literárias. Vamos ler, observem essas sensações. Mas hoje, só saudades daquele lugar mágico que minha memória resgata com tanta vivacidade. Só vejo breves resquícios prestes a se desfazerem também. Aquela exuberância em verde e vida de toda a natureza ao redor foi apagada em nome do progresso.
Pouco a pouco, o verdor da floresta foi sendo engolido pela motosserra. As águas lambidas pelo fogo, as matas tombaram e cederam lugar a ruas, casas, igrejas, escolas, pastos, e eu, impotente, assisti a tudo, dando a cada dia um novo adeus lacrimejante a algum elemento que ia embora, sem chance de regresso. Gente, observem nesse trecho as palavras que o verdor da floresta era engolido, as águas lambidas. Essas expressões figuradas, elas transmitem essa sensação, essas sensações, emoções, sentimentos no leitor. Por este trecho, é possível sentir junto ao narrador a sua saudade e seu sentimento de impotência de não poder mudar o tempo. Agora, gente, vamos à quarta pergunta, para você observar como o que nós vamos estudar, a próxima característica, ela se enquadra no gênero memórias literárias. Vamos lá. Há no gênero memórias literárias, trechos com marcas da linguagem oral informal, né, daí, etc., que devem ser substituídos por expressões mais adequadas ao gênero em questão. Gente, no decorrer das aulas, no decorrer da sua formação escolar, você estuda inúmeros gêneros textuais e você aprende que tem gêneros textuais que a gente pode utilizar a linguagem informal, expressões orais, que são aquelas expressõezinhas que você usa quando você está falando com alguém, né? E daí? Então, né? Enfim, em algumas situações que a linguagem formal não exige. E o texto de memórias literárias, você precisa fazer essa substituição. Eu vou mostrar para vocês um texto, um meme. Olha só. Não consigo explicar algo sem falar. Aí, tipo, daí, velho. Gente, esse gênero aí, esse gênero textual que eu acabei de ler para vocês, que está com a linguagem verbal e não verbal, imagem e texto escrito, né, está aparecendo para vocês, é um meme. No meme, é muito permitido a linguagem oral. Agora, no gênero memórias literárias, você precisa tirar, você precisa evitar esse tipo de linguagem, porque é um gênero que não permite. No meme permite, memórias literárias não permite. Vamos à quinta pergunta. Os verbos no pretérito perfeito e imperfeito estão usados corretamente? Vocês lembram o que é pretérito? Pretérito é o tempo verbal chamamos, né, passado. É a mesma coisa que passado. Se você está escrevendo o gênero memórias literárias, memórias já ocorreram, já aconteceram. Então, você vai usar predominantemente, não em todo o texto, mas predominantemente o passado. E nós temos o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Você está usando adequadamente? Aí, para isso, você precisa lembrar que o pretérito perfeito indica uma ação concluída, acabada. O pretérito imperfeito é uma ação que no passado ela se repetia ou ela durou. E o pretérito mais que perfeito é um passado distante, muito distante, ou que aconteceu anterior a outro passado. Vamos ler um trecho para você observar como estão sendo usados os pretéritos? Olhem só o trecho. Peguei meu material sem a mochila, pois esta era artigo de luxo naquela época. Perdão. Peguei meu material sem a mochila, pois esta era artigo de luxo naquela época. Despedi-me de meus pais e pedi-lhes a bênção. O caminho era longo. Meu irmão e eu passávamos pelo mato, receosos de encontrar animais selvagens. O cemitério também causava calafrios em nosso corpo. Gente, olhem só as formas verbais. Peguei. Peguei é passado, passado concluído, acabado. Temos também despedi-me, que também é um passado concluído. Pedi-lhes. Vejam que esses três tempos verbais, eles estão no pretérito perfeito, porque indicam ações concluídas, acabadas. Mas nós temos também as formas verbais era, a forma verbal passávamos, a forma verbal causava. Essas três formas verbais, gente, elas indicam que esse passado, ele durou
ou ele se repetiu. Logo, usamos o pretérito imperfeito. Tá? Então, observem no gênero memórias literárias, quando você for produzir, quando você estiver lendo, essas formas verbais. Vamos à nossa sexta pergunta? Olhem só. O texto consegue envolver o leitor? Ele desperta interesse e prende a atenção? Você, como escritor, também precisa estar atento a criar situações em seu texto que chamem a atenção do seu leitor e façam sentir vontade de cada vez mais saber sobre a história que está sendo lida. Isso pode ser reforçado também pelo uso de figuras de linguagem. Olhem esse exemplo. Ao primeiro cantar do galo, meu pai já estava de pé e pronto para começar mais um longo e fatigado dia de trabalho. O vento frio da manhã acariciava nossos rostos. A mesa estava repleta dos produtos da terra, frutos do suor de um incansável ribeirinho que trabalhava de sol a sol para garantir o sustento da família. Pessoal, vejam que tem uma frase destacada. O vento frio da manhã acariciava nossos rostos. O vento frio acariciar nossos rostos a gente chama de personificação. Estou atribuindo uma característica humana, acariciar, para um ser inanimado, que é o vento, um ser que não tem essa característica. Então, as figuras de linguagem são recursos que prendem a atenção do leitor pela linguagem que é utilizada. Mas a gente sabe que não são somente as figuras de linguagem. A descrição, ela é muito importante porque envolve também o leitor na narrativa. Ele começa a se situar, ele começa a imaginar a cena, o local, os personagens. Além disso, a sequência das ações. É preciso que haja uma complicação para que desenvolvam-se outras ações, um clímax, um desfecho, como nós estudamos nos elementos da narrativa. E, por fim, vamos relembrar um último aspecto. Vamos lá. Observem, respondam. Há alguma palavra que não esteja escrita corretamente e a pontuação está correta? É importante, gente, na hora de você produzir o gênero Memórias Literárias, que você observe isso. Se teve uma revisão, que você observe isso e que você faça uma revisão ortográfica. Observem as palavras, se tiver dúvida, consulte um dicionário, consulte a internet se aquela palavra está escrita corretamente. A pontuação é extremamente importante porque na linguagem oral, as expressões, a entonação, indica se é uma pergunta, se é uma exclamação, o que você quer exprimir. Agora, no texto, você não consegue passar essas emoções por meio de outra coisa, senão sinais de pontuação. Por isso, eles devem ser corretamente utilizados, porque eles ajudam o leitor também a se envolver na narrativa, a entender melhor a narrativa. E, por fim, encerramos a nossa aula. Revejam essa aula novamente, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.